apresentar facilidades do nosso software de gestão de serviços e manutenção. Desta vez a gente vai mostrar aqui facilidades na procura de ordens de serviço, sejam elas pendentes ou terminadas, histórico de terminadas e também histórico de terminadas e pendentes, ou então no próprio planejamento, ok? Vamos supor que você tem uma quantidade grande de ordens de serviço emitida e você quer buscá-la. Se eu não sei se ela foi terminada ou não, a melhor forma é através da opção histórico de ordens de serviço. E aqui eu marco terminadas e não terminadas, ok? E venho filtrando o que eu quero. Se eu sei que é uma OS sistemática, que vem de um plano de serviços, uma instrução de tarefa sistemática, eu desmarco não sistemática. Se ao contrário, eu sei que se trata de uma OS não sistemática, do tipo corretiva, melhoria, obras e tudo mais, eu desmarco as sistemáticas aprovadas, certo? Bom, se eu sei que se trata de uma sistemática ou não sistemática, eu deixo os dois marcados. E vamos supor que eu queira só essas que foram geradas como filhas, né? Eu marco aqui, filtra somente as OS filhas, inicio o filtro. Ou então continuo filtrando com mais observações que existem aqui. Aqui é possível todos os campos. E numa sequência, por exemplo, eu quero saber tudo que é OS somente filhas do setor executante de mecânica e que seja com prioridade urgente. Então eu estou usando o operador E, né? Ó, setor de mecânica e prioridade urgente. E que tenha sido emitida, né? Então eu procuro aqui data de emissão, por exemplo, maior ou igual a 1/1/2015 e emitida, por exemplo, data de emissão menor ou igual a 31 de dezembro de 2015. Então eu posso usar esse operador, né, nas diversas opções que tem aqui, além de e ou. O e quando satisfaz as duas situações. O ou é uma ou outra situação. Ok? Vamos dar filtrar. Então todas as OS pendentes terminadas que foram filhas, somente filhas. Repara, eu venho no filtro na mais antiga, de número mais antigo, aqui no caso do histórico, a ordem por ordem de número de OS. E repara, todas essas OS aqui foram OS filhas geradas por OS mães. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vejo que essa é uma filha da OS número 27. Eu posso até olhar aqui, a 27 é uma filha, a mãe é a 1, que essa mãe, por exemplo, não tem uma mãe, que seria a avó dessa filha, ok? Certo? Então eu estou numa OS filha de uma determinada mãe, ok? E vou para a mãe, que tem a filha. Então, desde que esteja dentro do mesmo filtro, eu consigo filtrar todas essas informações conforme eu coloquei. Bom, se você sabe que a ordem de serviço é pendente, está pendente, a melhor coisa é filtrar aqui na opção planejamento, ou nesse ícone rápido, ou aqui em serviços e planejamento aqui. Bom, aí
eu vou escolher a mesma forma, se é não sistemática, se é sistemática, se eu quero apresentar todas as OS filhas daquela, ou então filtra somente OS filhas, aí não ganha as mães, né? Só OS foram realmente filhas geradas por outras OS. Mas às vezes eu quero de um determinado equipamento, então aqui eu tenho os campos relativos ao tag, os 3 campos, onde os 2 campos relativos ao bem do equipamento. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um grupo, que é aquele primeiro campo antes do bem patrimonial do código do equipamento, e posso escolher, por exemplo, eu quero só verificar ordem de serviços pendentes, eu estou no modo planejamento do grupo de bombas centrífugas, né? Do código do grupo tipo de equipamento. Repara, aqui eu listo, eu estou dentro do filtro, todos esses equipamentos, essas OS, se referem a bomba centrífuga e OS que estejam pendentes, ok? Como eu estou no planejamento, a ordenação vem por semana, ano. Por último, tem uma OS aqui, também de bomba, que não tem ainda planejamento. E tem uma OS que estava programada, por exemplo, para ontem, né? Estava programada para ontem. Eu tenho que manter isso sempre programado para o próprio dia ou para o dia à frente. Então eu replanejei aqui. Reprogramei na realidade. Lembre-se que a diferença de planejamento é quando eu tenho uma ideia de fazer. Programação quando eu tenho certeza. Aí logo depois que eu programo eu emito a OS. Uma outra forma que a gente tem de procurar também OS é através, tanto no planejamento quanto no histórico, através desses campos que existe aqui no final. Por exemplo, eu quero por parte de um serviço de ter escrito no serviço solicitado. Então eu posso, por exemplo, tudo que tenha letra A, B, tem esse conjunto de letras A, B. Ele vai buscar em todas as OS que estão pendentes, eu estou na filtragem de serviços de planejamento, e ele vai buscar, de alguma forma, todas essas OS têm a letra A seguida da letra B. Repara, ABC, 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 ok? No serviço solicitado. Isso facilita muito, eu não sei o equipamento, mas tenho uma ideia de uma palavra, um pedaço de uma palavra. Inclusive, eu posso filtrar por composição de textos escritos em serviço solicitado ou também serviço executado, tá? Então, por exemplo, eu quero buscar todas as ordens de serviço pendentes, posso usar todas essas filtragens, mas além disso ainda posso usar por serviço solicitado, que seja a telha de telhado, e repito de novo, serviço solicitado, né, é indefinido. Aqui eu posso que tenha a palavra telha e também tenha, que aparece aproximadamente, porque é um pedaço da palavra, que tem a palavra limp, de limpeza. Então vai procurar todas as OS pendentes, sem nenhum outro filtro mais, só os que estão marcados, que tenha no seu texto serviço solicitado a palavra telha, ou parte de uma palavra escrito telha, e limp. Repara, ele trouxe aqui, ó, tem parte e parte, ok? Então eu tenho uma OS que atende essa situação. A mesma coisa eu posso fazer tanto no planejamento quanto no histórico de OS terminados e pendentes, né? Eu posso também parte do serviço executado. Por exemplo, tem parte do serviço que está executado, naquele campo serviço executado da OS. Por exemplo, a letra A, né? Olha lá. Já tem escrito na pendente, está pendente, mas já tem escrito a letra A, ok? Lembrando sempre que eu posso escrever a qualquer instante, clico em serviço executado, mesmo que o OS esteja pendente, e vou descrevendo o que está sendo feito. Assim como na apropriação, posso escrever também o que está sendo feito no serviço executado. Outra opção é eu filtrar
não só pela código de situação, mas também que está OS, mas como uma parte aqui daquele complemento de situação, é também uma parte do texto. Por exemplo, tudo que está escrito com a letra S, tá? Você repara, tem letra S nesse campo complemento da situação, tá? Então todas essas OS tem no seu complemento de situação, repara, aqui tem S, né? Também no complemento, tá? Eu também posso filtrar todas as OS filhas, né, de uma determinada mãe. Por exemplo, eu tenho aqui no final, eu quero todas as OS que tenham como mãe a OS C000, por exemplo, tá? Ele achou uma OS só. Repara que essa OS ela tem uma mãe, ó, a mãe 01, tá? É uma filha, essa OS aqui é uma filha desta mãe 01, a 27. Então reparem que essa é uma facilidade muito grande de encontrar de alguma forma qualquer ordem de serviço pendente ou terminada, ou conjunto terminado mais pendente, ok? Sempre utilizando todos os campos aqui de filtragem, bem como todos esses campos adicionais que tem aqui, com composição de operadores igual, quando for exatamente igual, quando for diferente, maior, menor, maior é igual, menor é igual, ou quando o campo está vazio, ou seja, eu estou buscando que tem um campo vazio, determinado campo vazio, sem nenhum preenchimento. Ok? Essa é uma grande vantagem para você procurar no software tudo que você gerou de OS, tudo que você gerou de informação no software. Para maiores detalhes, entre em contato conosco através de comentários nessa videoaula ou através do nosso site www.sgserra.com.br, que você vai encontrar lá os links para todos os nossas mídias de comunicação, como esse canal do YouTube, como também um blogspot com artigos escrito por nós, e também um manual do software, informações sobre o canal, o nosso WhatsApp através do telefone, tudo isso você tem lá em nosso site. Obrigado, até a próxima, um grande abraço.